Amém? Dando graça ao Pai, que nos fez idôneo para participar da herança dos santos, na luz. Verso 13. O qual nos tirou da precariedade das trevas e nos transformou para o reino do seu amor. Em quem fomos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. 15. Dá um pouquinho de mim. O qual é a imagem de Deus invisível, imponente toda a criação. Porque nele fomos criados todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. 17. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio, e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. 19. Porque foi agradado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. 21. Agora também, em novo tempo, nem estranho, e inimigos do entendimento, pela vossa obras mais, agora tudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante Ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Verso 23. Coloque a Bíblia aí na cadeira, tá bom? Vamos fazer uma oração, a Bíblia. Vamos fazer uma oração. Quero que desse lado aqui você agarre na mão da pessoa que está do seu lado, a mulher na mão do marido, tá bom, os amigos. Curve a sua cabeça, viu? Vamos orar aqui um minutinho falando com Jesus. Peça para Jesus abrir a sua mente, o seu entendimento nessa manhã, para que você entenda o propósito da palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Bendito Deus eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, nesta manhã, nós queremos te apresentar, Deus, as nossas vidas no teu altar. Tu és santo, tu és maravilhoso, tu és conselheiro, tu és o nosso Deus forte, tu és o príncipe da paz. E nesta manhã nós contamos com a tua presença em nossas vidas. Que o Espírito Santo venha falar conosco, venha nos tocar, Senhor, venha nos motivar a estarmos na tua presença, fazendo a tua obra, o teu querer, a tua vontade. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, toca em cada vida nesta manhã, em cada coração, Senhor, trazendo sobre eles a consciência pura, santa, que é agradável andar e caminhar na tua presença. Que o teu Espírito Santo nos levante, nos coloque de pé, nos enche, nos capacite, Senhor, a enfrentarmos as barreiras,
as dificuldades que este mundo mal tem nos proporcionado à tua igreja, as provações em nome da fé, em nome da esperança, em nome da pátria celestial, a nova Jerusalém. Nós marcharemos, Deus, nós marcharemos com um exército, com bandeira, e encontraremos a tua face naquele dia, Senhor. Então diremos: como é bom, Deus, estarmos na tua presença. Nós sentaremos na grande mesa com Abraão, com Isaac, Jacó, com Elias. Nós sentaremos na mesa com Daniel. Nós faremos parte dessa herança. Nós receberemos os galardões que foram proporcionados para nós, em nome de Cristo. Aqueles que combateram um bom combate, guardaram a fé e perseveraram até a tua volta. Pai, nós pedimos, Senhor, que tu nos fortaleça, arranque de nós tudo aquilo que é prejudicial para a nossa vida espiritual, meu Deus. Arranca pela raiz, nos faz nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ó Deus, olha para os teus filhos nesta manhã, abre a mente, e assim como tu deu inteligência àqueles que construíram a arca da aliança, abre a nossa mente para entender a tua vontade, o teu querer, a tua soberania, Senhor, sobre a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, e a igreja diz: amém. Podem sentar, meus irmãos. Redobre a sua atenção. Amados, nós estamos nesta manhã no encerramento do nosso trimestre. O nosso trimestre é algo para nós, a EBD é algo para nós, algo muito especial para a vida do crente. É a única escola da Assembleia de Deus. E uma igreja, ela é classificada como uma igreja avivada em duas condições. Primeiro, se ela é uma igreja ativa na escola bíblica dominical. Segundo, se ela é uma igreja ativa nos cultos de ensinamento da palavra. Porque para Deus, o que vale é o crente que ama a palavra. Eu gosto muito de ver o nosso presidente pregar, porque ele é um amante assíduo da palavra de Deus. E ele diz que o crente que ama a palavra, ele tem possibilidade de crescer, de se desenvolver, de ser um crente avivado, vivo, né? De ser um crente que ame a igreja, que compreenda as coisas de Deus. E nesta manhã, aqui na área 61, nós estamos de parabéns. Deus está de parabéns, o Espírito Santo está de parabéns, porque tem nos motivado a zelar, a cuidar, a compartilhar deste ato que é especialmente essencial para a vida de cada crente. Por isso, nesta manhã, nesta rápida palavra, eu quero trazer uma mensagem baseada, mais ou menos, tomando posse das profecias da Trindade. Tomando posse das profecias da Trindade. A Trindade divina, que é o tema da nossa lição, a Santíssima Trindade. Ele fala de um Deus que é existente, de um Deus que é soberano, de um Deus que é poderoso, de um Deus que não tem início, nem meio, nem fim, porque antes da criação ele já existia. Ele é o princípio de todas as coisas, e para poder revelar-se para a humanidade, ele usou, ele se transfigurou, ele se dividiu, em transparência, em visão corpórea, em três pessoas. Primeiro, o Deus Criador, o Deus Pai, que ele é classificado como Deus Pai, porque ele é Criador de todas as coisas. Segundo, o Deus Filho, ele é aquele que veio em nome do Pai, Criador, existente de todas as coisas, para trazer liberdade ao mundo que foi devastado pela crise do pecado. Depois, o Deus Espírito Santo, o Deus que está conosco, o Deus que nos conforta, o Deus que nos fortalece. A partir da lição 8, nós entendemos
Santo, pois a lição começa a detalhar as qualidades que o Espírito Santo traz sobre nós. Ele diz que ele nos capacita, ele diz que ele nos consola, ele diz que ele nos sustenta, e isto é importante que a gente entenda esse princípio. Hoje pela manhã eu tive uma experiência com Deus antes de levantar da cama. Já era 7 horas e o sono estava pesado, porque nós saímos daqui ontem, já era mais de 12 horas da noite trabalhando na obra. De repente um ser entra dentro do meu quarto, se aproxima da cabeceira da minha cama e ele toca aqui no meu pescoço, irmão. Dá 2 tocadas com a ponta dos 2 dedos no meu pescoço assim, e aí eu acordei. Quando eu olhei para o celular, já era 7h26. Eu entendi que era Deus me chamando, dizendo há um compromisso mais tarde ali na minha casa, que tu precisa instalar, exemplificando as Escrituras para os meus filhos. E eu quero dizer à igreja nesta manhã: você é um privilegiado de Deus, porque Deus te trouxe nesta manhã. Levanta a tua mãozinha, abre a boca nesta manhã, diga glória a Deus em agradecimento à bênção de estar na casa de Deus. É importante que a primeira promessa da Trindade está registrada em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando tudo parecia perdido pelo ângulo terreno, pelo ângulo humano. A Bíblia diz: Eva, não te entristece, porque há 4.000 anos depois deste fracasso que tu teve no Éden, pela sedução do diabo, eu vou levantar um da semente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Deus já deu, Jesus Cristo já deu a primeira pisada na cabeça da serpente. Ela já está imóvel, ela já está anestesiada pelo poder daqueles que conheceram a Deus. Ela já está, irmão, imobilizada. Jesus deu um golpe nela, um sufoco, um mata-leão, e disse: lá na cruz eu conquistei a liberdade para os meus filhos. Por isso que a Escritura diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Cristo não só nos deu poder e nos libertou do pecado, ele também nos deu autoridade de não pecarmos contra ele. Então Deus levantou a primeira promessa e Deus foi alimentando a esperança através das dispensações, a inocência, a consciência, a patriarcal, o governo humano, os profetas, a lei, a graça que nós estamos. E vai chegar um dia na dispensação onde Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, e a Bíblia diz que todos os salvos receberão de Cristo a sua herança. Então Cristo, com os pés reluzentes como latão que saiu da fornalha, ele vai esmagar a cabeça da serpente e vai dar vitória a todos os crentes. Não há coisa a promessa vem caminhando. Deus foi alimentando a promessa. Ele foi usando tipologia de Cristo. Quando nós encontramos no Gênesis, quando Abraão devolveu o dízimo ao Melquisedeque, uma tipologia de Cristo, onde todos os crentes devem oferecer a Deus as primícias de toda a sua labuta, de todo o seu trabalho, como prova de amor. Nós encontramos em Gênesis 22, quando Deus pede a Abraão, o único filho, em simbologia do que ele iria fazer 4.000 anos depois, oferecer a Cristo. E a Bíblia diz que Abraão, sem pensar duas vezes,
subiu o monte do sacrifício, o monte Moriá. Ele subiu aquele monte e lá se dispôs a oferecer Isaque em sacrifício a Deus. Mas o livramento veio. Por quê, pastor? Porque Deus, ele quer nos provar que nós o ama. Mas Deus não é um Deus tirano. Deus não é um Deus que nos obriga a servir a Ele. Não, o diabo não. O diabo é diferente. Ele escraviza, ele domina, ele destrói. A profecia acerca dele diz que ele não veio para outra coisa senão para roubar, para matar ou destruir. Mas a profecia sobre Cristo em Atos diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. E agora em Romanos 8 ele diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito de Deus. Deus caminhou pelas páginas da Bíblia, nos revelando a bondade de Cristo, nos revelando o parecer de Cristo, nos revelando o querer de Deus, do Deus Pai. A promessa foi feita, e lá no Antigo Testamento ele já nos dá o parecer. Deus não é um Deus de morno e nem um Deus frio, ele é Deus de fogo, Deus de fogo. Por isso que Deus se agrada de crente avivado, crente que tem fogo na alma, crente que tem fogo no espírito. Por isso que umas das qualificações ou uma das tipologias do Espírito Santo que apareceu no dia de Pentecostes foi vistas línguas rebatidas como que de fogo e pousava sobre cada um deles. Porque, irmão, o crente, quando ele está cheio do fogo de Deus, por onde ele passa, ele é um incinerador, ele é um carro de fogo, como Elias viu. Ele é, irmão, um maçarico de Deus, destruindo todos os rastros do diabo. Por onde ele passa, ele vai desfazendo as horas das trevas, ele vai transportando pessoas das trevas para a luz, ele vai trazendo liberdade ao coração dos escravizados. É assim, o crente, quando ele está cheio do fogo de Deus, o pecado não se aproxima dele, irmão. Por quê? Porque se aproximar, vai ser queimado pelo fogo de Deus. Você possa ver, quando ele apareceu a Moisés lá no monte, a Bíblia diz que ele apareceu em forma de fogo. Quando ele se apresentava ao povo em cima do tabernáculo no monte, era na nuvem de fogo. A Bíblia diz que quando Elias foi levado ao céu, ele foi levado numa carruagem de fogo. Quando Eliseu foi morto, jogou ele e foi sepultado. A Bíblia descreve que até os ossos de Eliseu era como fogo, ao ponto de quando o homem morto tocou nos ossos de Eliseu, ressuscitou. Foi isso que Deus fez conosco. Ele nos ressuscitou, ele nos levantou, ele nos deu vida. Olha o que o escritor aos Colossenses diz: nós estávamos perdidos, inimigos de Deus. Paulo registra em Efésios: nós estávamos distanciados, longe, nós éramos inimigos de Deus. Paulo escreve dizendo: nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas quando nós conhecemos a Cristo, nós tocamos nele, nós somos ressuscitados. Só que Deus ressuscitado. Levanta a mãozinha, adore a Deus aí, 10 segundos, para você agradecer a Deus por ele ter ressuscitado. Te encha, irmão, te encha do Espírito Santo. Só vê esse pecado quem é cheio do Espírito Santo. Estou
sentir o fogo de Deus. A presença do Espírito Santo está nesta manhã aqui. Ele quer te renovar, meu filho. Ele quer te levantar. No encerramento da Trindade, Deus pode marcar a tua história, te dando fogo de Deus, te renovando, te capacitando a sua graça. Pai, nos seleciona, nos escolhe. O Filho nos redime. O Filho nos purifica, nos santifica. Ele nos livra não só do pecado, mas do poder de pecar. Eu acho lindo o texto de Atos 26, onde Paulo, ele torna a contar a história dele, quando ele conheceu a Cristo. E ele começa não só falando do que Cristo fez quando ele conheceu, não. Ele começa dizendo assim: eu era um perseguidor da igreja. É aqui naquele capítulo. Eu perseguia os cristãos. Eu pegava cartas com os sacerdotes e ia por várias cidades. Eu fechava, arrastava cristão e até consentia na morte de cristão. Mas a partir do versículo, se não me engano, o versículo 17, ele começa a dizer assim: mais um dia, lá no caminho de Damasco, eu vi uma grande luz. Eu acho lindo que o escritor, escrevendo a Teófilo, ele diz assim: Lucas, escreve a Teófilo, e a luz daquele que eu olhava era mais forte do que o sol ao meio-dia. Mas o que eu acho lindo é quando ele diz: e ele se apresentou a mim, e nós todos caímos ao chão. Aí ele diz assim, aí o escritor detalha: e ele falou em língua hebraica comigo. O que ele está dizendo? Eu vi o Deus dos meus pais, eu vi os Deus dos meus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus. Jesus não falou com ele nem em língua grega koiné, nem em língua grega cotidiana, não falou em romano, não falou em aramaico, ele falou na língua hebraica, a língua tradicional dos judeus. Quando ele olhou, ouviu aquela língua hebraica centrada, a mente dele deve ter retrocedido nas histórias que ele já tinha ouvido, e a mente dele deve ter lembrado ele: esse é o Deus do meu pai Abraão, esse é o Deus de Isaac, esse é o Deus de Jacó. Essa língua hebraica era a língua dos teus, que falava com o povo de Israel. Foi ele que levou Elias, foi ele que deu vitória a Davi, foi ele que escolheu Jeremias para profetizar, foi ele que deu vitória a Daniel na Babilônia, foi ele quem livrou da cortada do fogo Sadraque, Mesaque e Abednego. Foi ele, foi ele. Aí a Bíblia diz que ele caiu no chão, porque ele viu a voz do Deus imensurável, Jesus, o remidor da nossa vida. O poder de não pecar, de remissão, ele nos deu. Tem crente hoje: eu não suporto o pecado. O pecado me domina, não. É porque tu está dominado pelo pecado, pela carne. Se Cristo te dominar, pecado não tem poder contra ti. Quando o crente está cheio de Deus, não tem espaço para pecado, não tem espaço para contendas, não tem espaço para brigas, não tem espaço para inveja, não tem espaço para divisão, não tem espaço para espírito de inferioridade, não tem espaço para espírito de superioridade, porque é mais ou menos assim: o ser humano, quanto mais se aproxima de Deus, mais humilde ele fica. Quanto mais se aproxima de Deus, mais parecido com o Pai ele fica. Por quê, pastor? Porque essa é a tendência de quem serve a Deus. Você pode
um advogado de nome, um homem letrado, estudado, os mais ricos, tinha condição. O sonho dos pais é que ele se tornasse o maior advogado da Inglaterra, da América. Mas um dia ele conheceu a Jesus, e a Bíblia descreve que quem conhece a Jesus nasce de novo, é nova criatura, é chamado. O mal não tem mais espaço sobre a vida dele. E a Bíblia diz que Finney começou a abandonar a escola e se voltar para Deus, se voltar para Deus, se voltar para Deus. Os pais não gostaram dessa atitude, mas não puderam fazer nada, porque quem estava chamando ele não era o homem, quem estava chamando ele não era o reitor da faculdade, quem estava chamando ele era o Deus Criador, o Deus soberano, o Deus eterno de todas as coisas. Se ele se tornasse um advogado de renome, o seu nome estava até nos anais da história, mas como ele se tornou um homem de fé, hoje a sua história motiva milhões de pessoas, a sua história motiva milhões de nações, a sua história motiva uma geração inteira. E quando ele chegar no dia de receber o galardão, vai receber pela vida de devoção que ele viveu. Deixa eu te contar, a história diz que um dia Finney, encharcado, olha bem, encharcado do Espírito Santo, ele acordou pela manhã, ele saiu pela manhã, irmão, e quando ele saiu pela manhã, ele passou na porta de uma fábrica. Quando ele passa na porta da fábrica, o Espírito Santo arrasta ele para dentro daquela fábrica. Quando ele coloca o pé no portão da fábrica, que era uma fábrica de costura, os primeiros costureiros da leva de baixo, da costura mais grossa, da agulha mais grossa, do pé mais pesado, quando olhou na face de Carlos Finney, a história diz que eles pararam, ficaram perplexos, as suas mãos não se moviam e nem os pés, as máquinas pararam de funcionar. Eles se levantaram e começaram a chorar, 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 chorar. As lágrimas saíam dos olhos deles, porque eles começaram a ter consciência de quão pecadores eles eram. Como eles eram pecadores, não pararam por aí. Quando as máquinas pararam de funcionar, o gerente da fábrica se levantou do escritório, viu, não tem ninguém trabalhando, abriu a porta, saiu correndo. Quando chegou na marquise da fábrica, que ele olhou para baixo, ele viu Finney em pé na porta, já impôs na mão sobre a primeira leva dos costureiros. Ele ficou anestesiado e imaginou que é isto. Isto é um Deus, irmão. É só um crente cheio do Espírito Santo, é só um crente cheio de Deus, é só um crente cheio de autoridade. A Bíblia diz que aquela fábrica caiu de joelho e só de uma vez foi mais de 80 funcionários que se converteram a Deus. Levanta a mãozinha e diga assim: Deus, me enche, me enche, me enche do teu Espírito. Cristo não morreu no banco. O Pai, Ele é o dono, Ele é o Senhor de todas as coisas. O Pai, agora Ele envia o Filho. Para quê? Para quê? Para mostrar para nós que nós temos capacidade, irmão, de vencer o pecado, de vencer a carne, de vencer o diabo. Nós não vencemos o diabo cru, sem Deus. Mas quando você tem Deus, a sua mão tem fogo, o seu pé tem fogo, a sua voz tem fogo, você tem a autoridade de Deus na sua vida. Cristo veio e nos apurou, nos redimiu. E a expressão
o Filho, ele descreve sobre duas gerações. A primeira geração, Deus não tem promessa para ela. Ontem eu conversava com um amigo, quando ele disse assim para mim: Deus não tem promessa para o mundo. Deus não tem promessa para quem vive no mundo, irmão. Para quem vive no mundo, Deus não tem promessa. A promessa de Deus para quem está no mundo é ser salvo, é conhecer a Cristo, é mudar de vida, é ser uma nova criatura, é ser redimido, é ser lavado, é ser comprado. Se ele não aceitar esta proposta, a promessa de quem está no mundo é o quê? É ser consumido com fogo e enxofre. Mas quando Cristo veio ao mundo, ele trouxe essas duas promessas. A promessa que vai destruir o mundo com fogo, segundo Pedro, e aqueles que não receberem a ele. E a segunda promessa: eu vou trazer uma herança eterna para aqueles que me aceitarem como Senhor e Salvador. Eu acho linda a expressão de Cristo quando ele diz assim: não ajuntei tesouro na terra, onde a traça, o ferrugem e o ladrão rouba, mas ajuntei tesouro no céu. Aí ele diz: onde a traça, nem o ferrugem e nem o ladrão pode roubar. Pastor, como é que eu ajunto tesouro no céu? Seja humilde, seja santo, seja crente, seja um crente de verdade, um crente que desenvolva, que cresça, que avance na obra de Deus. Seja um cristão ativo, cheio de Deus, cheio de fogo. A cada adoração, a cada glória a Deus, a cada passo que tu dá, a cada ciclo de oração que tu vem, a cada escola bíblica, a cada vez que tu lê a Bíblia, a cada vez que tu ora, tu está juntando tesouro no céu, tu está juntando tesouro no céu. Logo, logo, tu será herdeiro, logo, logo, tu será co-herdeiro com Cristo, logo, logo, tu receberá galardões, coroa, logo, logo, tu será revestido com uma nova roupa celestial, logo, logo, as dores vai passar, logo, logo, a tristeza vai embora, logo, logo, a recompensa vem, logo, logo, a vitória vai chegar. A menina está demorando, tá não, Deus sabe a hora certa de te dar a vitória, Deus sabe o momento certo, Deus sabe a hora certa. Não te atribula, ei mulher, não te atribula não. Deus está preparando um palco, um cenário para salvar o teu marido com honra. Deus está preparando o cenário para ti. Deus está preparando a pessoa certa para você. Deus está preparando a pessoa certa para você, para ser o teu companheiro. Deus está preparando a hora certa de abrir as janelas do céu e derramar sobre tu bênção sem medida. Deus está preparando a hora certa de abrir a tua mente e te revelar os segredos do céu. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Entende que Deus está, o que Paulo usou a boca, o que Deus usou a boca de Paulo ali foi que ele estava revelando a nós a ciência de sermos próximos, de crescer. Você pode ver que ele diz: não vos conformeis. O que está dizendo? Não se adapta, não se acomode, não se senta. Tem muito crente com a bundinha no chão, irmão, na lama, não tem coragem de orar, não tem coragem de congregar. Quando é uma coisa que não tem a ver com a igreja, ele está lá em toda reunião de associação, em todo lazer ele está lá, em toda festa de amigo ele está. Mas quando é para vir para a igreja, ele não pode estar, ele não tem tempo. Isso quer dizer o quê? Ele ainda não absorveu o entendimento do que é uma mente saudável. Você pode ver o que Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformado. Mas ele diz assim:
eu vou preparar esse lugar. E quando eu preparar o lugar e vocês estiverem prontos, eu voltarei outra vez e levarei para Cristo. A partir do 14 ele diz: eu vou para o Pai, mas vou enviar outro Consolador. E o que eu acho lindo, e o que me anima é quando ele diz: e ele estará convosco todos os dias. Aleluia. Vamos ficar de pé. Aleluia. Olha para cá. Apague da sua mente a ideia de que você está sozinho. Olhei aqui o Bruno da Norinha, eu descargo na mão da pessoa do seu lado, ele botou uma mão para um lado e outra para o outro. Aí eu só comigo aqui, o Pai e o Espírito Santo estão ali com ele. Você nunca vai estar só. É uma promessa de Deus. Deus quebra as suas promessas? Não. Pastor, eu sei que eu não vou estar só. Porém, eu não podia deixar de grifar isso aqui. Para que Deus esteja com você, tem padrões. Tem gente que está no salão de macumba, dançando macumba, bebendo cachaça, batendo tambor. Ele diz que Deus está lá. Ah, não. Deus não está lá. Tem gente que está no salão de reggae, falando de Deus. Deus também não está lá. Deus também não está no prostíbulo, nem na fé, nem na droga, nem na prostituição, nem no adultério, nem na mentira, nem no engano. Deus não vai estar lá, nem na falsidade, nem nas máscaras. Deus não vai estar lá, nem nas traições. Deus não vai estar lá. Mas se você estiver andando como Ele diz que você tem que andar, Ele não te deixa só. Ele não te abandona nunca. Quando eu trabalhava nas ilhas, nós fomos para uma festa numa ilha chamada Varabineiro. 4 horas e meia de mar. Eu levei 111 crentes numa lancha. Muito crente. Mas é bonito, no meio do mar. Os crentes cantando, e tu na proa em pé, agarrado na corda do mastro, viu, irmão? E os crentes atrás cantando, e outro por cima da capota, e as irmãs lá embaixo, e os jovens cantando. É bonito demais. Fomos bem. Festa de 3 dias. Cada um armando o rei debaixo dos pés de cajueiro e manga, comendo camarão com farinha, peixe assado, sara. Jesus salvou 23 almas nessa festa. Voltávamos alegres. Passamos o canal. Quando nós entramos na Bahia, chamada Bahia de Guajerutinga, e o barqueiro resolveu trilhar uma rota diferente, que a gente voltou, e nós fomos acionados por uma tempestade no meio do mar, aquele tufão que só chove naquele lugar. E eu vi quando a lancha subia da altura desta igreja aqui e batia na água, pá! Chegou a sentir que os pregos, as amarras da lancha, enchia. E eu vi logo as irmãs do círculo de oração com os seus filhos abraçando, chorando. Eu já vi os jovens ficarem todo mundo caladinho, ali apreensivo, guardaram os aparelhos celulares. Eu vi os homens com cada, vou usar aquela linguagem interiorana, com cada peteca de olho, me olhando, como dizendo assim para mim: dá um jeito, pastor, é tu que tem que resolver, é tu que é o capitão desse barco. Quando eles olharam para mim, irmão, eu vi quando a unção de Deus me reverteu, me revertiu, e eu disse assim só comigo: eu não sou o capitão deste barco, este barco é de Jesus, é Ele quem vai nos fazer atravessar por este momento, irmão. Eu abri a janela do lado, estendi a mão para o vento, 1h da manhã, a água escura, eu estendi a mão, e eu me lembro das palavras que eu usei quando eu disse: Jesus, tu lembra daquele milagre que tu fez com Pedro, quando acalmou o mar da Galileia? Alguma voz respondeu para mim: eu lembro. O Espírito Santo, ele lembra. Eu digo: agora, Jesus, eu quero
e dizendo: glória, glória, o Senhor mais uma vez libertou e nos protegeu. Você não está só. Você não está sozinho. Por amar, que amor vai te amar. Jesus quer abrir boca de pessoas aqui para ser profeta, irmão. Tem profetas aqui que estão com a boca amordaçada. Irmão, abre a boca, prega, evangeliza, deixa Deus te usar. Jesus quer levantar uma geração cheia de Deus. Curva a sua cabeça e vou orar. E anda mais. Orima. Oh Espírito Santo de Deus, nesta manhã nós estamos reunidos neste lugar, meu Deus, para te glorificar, para te exaltar. Obrigado, Senhor, pela manhã. Obrigado pelo trimestre da Trindade que revela a tua grandeza, onde a tua palavra diz: a primeira promessa, libertar; a segunda promessa, redimir; a terceira promessa, fortalecer, consolar e edificar; a quarta promessa, receber a herança que Deus foi preparado para nós. Deus olha para o teu povo, para a tua igreja, derrama sobre eles o teu poder. Dai-nos uma igreja espiritual, meu Deus. Dai-nos uma igreja mudada, transformada. Dai-nos uma igreja com compromisso, meu Deus. Que cada crente possa ser verdadeiramente uma testemunha de Cristo. Espírito Santo, nos consola, nos enche da tua presença. Levanta a tua mão, Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo venha te encher. Que o Senhor Jesus Cristo venha te tomar. Que o Senhor Jesus Cristo, neste ano de 2026, seja o ano que vai te levantar, irmão, que vai te colocar de pé. Reforça as tuas amarras, reforça os teus projetos, refaz as tuas alianças com Deus, refaz os teus propósitos. Deus quer te usar como instrumento vivo na sua presença. Adore a Deus, 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 por um minuto. Ai, oh Espírito Santo de Deus, derrama do teu poder nesta manhã. Toca em cada crente, aviva cada crente nesta manhã. Aqui é a classe de Gideões. Deus aviva a classe de Gideões. Toca nos professores, enche eles da tua presença. A classe toca, meu Deus. Enche essas mulheres da tua presença, do teu Espírito. Ai, meu Deus, capacita ela. Bota fogo de Deus nos seus corações. A classe de jovens, o caminho. Seleciona jovens compromissados, como Jeremias, como Daniel, como Sadraque, como Timóteo, como Tito, para levantar o teu trabalho. A classe de crianças, estende a tua mão. O nosso superintendente, usa o teu
Irmão, nós queremos